Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje nós vamos para a aula número 26 do 7º ano. E o assunto da nossa aula é Grandes Navegações, faremos uma introdução. Eu adoro esse assunto e eu espero que vocês gostem também. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: identificar o contexto histórico das grandes navegações, com ênfase na formação dos estados nacionais e motivações para as viagens, definir o conceito de especiarias e reconhecer sua função e exemplos delas, reconhecer os mitos que sondavam as viagens relacionadas ao Mar Tenebroso e a Eldorado, por exemplo, exemplificar algumas dificuldades enfrentadas pelos navegadores. Mas antes de qualquer coisa, já lembra lá, separa seus materiais. Livro didático que contempla esse assunto, caderno para as anotações, lápis, caneta e borracha. Material em mãos, agora sim nós podemos começar. Primeiramente, vamos só fazer uma retomada geral. Nas aulas anteriores, nós estudamos um pouquinho sobre os povos que habitavam o chamado Novo Mundo, o continente americano. Nós estudamos os astecas e os incas. Os maias a gente chegou a ver, inclusive, no 6º ano. E estudamos também sobre os indígenas brasileiros. Mas agora a gente vai compreender quais foram os fatores que levaram os portugueses partirem lá do velho mundo da Europa, portugueses e espanhóis, os ibéricos, e chegarem aqui no Brasil, na América, a partir ali do século XV, século XVI. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender qual o contexto histórico do início das grandes navegações. Primeiramente, estávamos vivendo um período de transição. Havia uma crise do feudalismo, sistema feudal que até então vigorava na Europa. Por quê? Porque houve uma expansão das rotas comerciais. O comércio que não fazia parte dentro da economia e sociedade feudal. Um dos fatores que impulsionou também as rotas comerciais foram as cruzadas, que eram aquelas expedições militares para libertar a Terra Santa, mas que nós já vimos que, na realidade, as pessoas ficavam no meio do caminho fazendo comércio ou encontrando novas terras. E outra situação que também vai influenciar, faz parte do contexto histórico, são as guerras de reconquista. Lá na Península Ibérica, lá naquela pontinha de continente, na pontinha do continente europeu, onde fica Portugal e também Espanha, nós tínhamos os mouros, que eram aqueles povos árabes que eram muçulmanos. Eles haviam invadido esse território. E o que aconteceu? Portugueses e espanhóis expulsam eles. E assim surgem os estados nacionais de Portugal, que era um condado portucalense, a Espanha, com os reinos, a união de reinos. Muito bem. Falando sobre o surgimento dos estados nacionais. Isso vai ser importantíssimo para as grandes navegações. Por quê? Porque nós teremos, a partir dos estados nacionais, estados centralizados politicamente, fortalecidos, agora com riquezas vindas principalmente do pagamento de impostos, principalmente custeado pela burguesia. O desenvolvimento, esse imposto, esse pagamento vai levar ao desenvolvimento e compra de tecnologias apropriadas, como o quê? Navios, mapas, instrumentos de navegação, entre outros. E no caso de Portugal e Espanha, ainda tem a questão geográfica. Por quê? Portugal e Espanha ficam numa península, ou seja, numa ponta do continente. A pontinha desse continente já tem aqui o Oceano Atlântico, então eles já têm essa entrada para o mar. Nessa situação, eles são pioneiros nas grandes navegações.
por esta geografia favorável. Sobre as motivações, o que levou Portugal e Espanha a irem para as grandes navegações? Primeiramente, um comércio que estava dando muito dinheiro para Gênova e Veneza, que controlavam na época. O comércio de especiarias. Já vou explicar para vocês o que são elas. E outro fator importante é que em Portugal e Espanha aconteceu um esgotamento das minas de metais preciosos. O que vai acontecer? Não tinha mais ouro, não tinha mais prata para a produção de moedas. Lembrem-se, naquela época vigorava o mercantilismo, onde numa das características dizia o metalismo, o país mais rico é aquele que possui mais metais preciosos. Acabou, meu bem, o ouro daqui, a prata daqui, vou ter que buscar em outro lugar. Novas terras, novos horizontes. Agora, vamos por partes entendendo sobre a questão dessa rota comercial que acontecia nas Índias ali, esse comércio de especiarias, o que era e quem que comandava, por que comandava. Primeiramente, dificuldades das rotas comerciais. Espanha e Portugal ficam aqui, pontinha do continente, a Península Ibérica. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, controlado por Gênova e Veneza, duas cidades italianas. E aqui nós já temos a questão das Índias. Para chegar aqui, Portugal e Espanha, era difícil. Eles até passavam aqui, mas teriam que comprar de Gênova e Veneza as especiarias que pegavam das Índias mais barato, vendiam mais caro, logo chegava para Portugal e Espanha mais caro ainda. As dificuldades com as rotas comerciais devido à conquista de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos fez com que esses europeus buscassem outras rotas pelo Atlântico. Poxa, tem um marzão aqui, como é que será que não tem como eu chegar por outro lado até as Índias? Era essa a ideia inicial. Mas vamos entender primeiro o que eram as especiarias do Oriente. Quando os cruzados voltavam do Oriente, os cruzados, aqueles caras que lutavam nas cruzadas, eles traziam especiarias, que eram pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada, entre outros. Qual era a função dessas especiarias? Conservar os alimentos e torná-los ainda mais saborosos. Esses temperos, consumidos na Europa, no decorrer do século XV, eles consumiam cada vez mais e eram considerados artigos de luxo, porque eram muito caros. Sem contar que os europeus, principalmente os nobres, queriam cada vez mais artigos como tecidos de algodão lá da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China e também as pérolas do Japão. E para isso precisava arrumar uma forma de chegar mais próximo a eles, comprar direto deles e não passar por outros mercadores. Sobre as especiarias, coloquei aqui alguns exemplos. A canela é considerada a mais antiga das especiarias. O açafrão era a especiaria mais cara do mundo, talvez você até tenha em casa. O cravo era conhecido antes mesmo de Cristo. Noz moscada era usada na culinária e também como bebida medicinal. A pimenta, por ser cultivada em vários lugares, isso propiciou o surgimento de vários outros tipos, né? O gengibre, que é originário da Índia e da Malásia, encontrado por Marco Polo e por viajantes europeus. Posteriormente, ele acabou se adaptando bem à América, entre outros.
Como vocês sabem, na época das grandes navegações não havia geladeira. Então os europeus, eles acabavam utilizando essas especiarias para conservar a carne e ainda tornar o gostinho da carne melhor, mais agradável. Por quê? Porque chegava quase que a apodrecer, né, se não comido já na sequência. Então, por isso, os temperos, essas especiarias, tiravam esse sabor e algumas até ajudavam a preservar por mais tempo. As viagens de um navegador chamado Marco Polo acabaram também influenciando o imaginário dos europeus e impulsionaram a realização de novas viagens. Não só dele, mas também do Pinzon, tá? O caso do Marco Polo, ele era um viajante italiano, as aventuras dele se deram entre a Europa e a Ásia, e ele apresentou essas aventuras no livro chamado As Viagens de Marco Polo. Talvez tenha até alguma coisa na biblioteca da sua escola. E essas viagens de Marco Polo tornaram-se um guia para vários navegantes. A obra, ela reúne aspectos da geografia, história, economia, política, agricultura, pecuária, comércio, lendas e fábulas de todos os territórios que ele foi encontrando dos povos. Foi daquelas terras que Marco Polo também trouxe a bússola, porque ele teve contato com os orientais. E a bússola já era utilizada pelos orientais e ajudou no processo das navegações para a questão da localização em alto mar. A bússola ajudou nas expedições marítimas que conduziram à descoberta, então, de novas terras. Tinham histórias fantásticas desses primeiros navegadores, Pinzon e Marco Polo. Tem histórias, por exemplo, passei num lugar, tinham índios, aliás, tinham habitantes nativos com orelhas tão grandes que com uma eles se deitavam, com a outra eles se cobriam. E assim por diante. E essas histórias vinham escritas por eles e acabavam tornando-se populares pela Europa, e o povo queria saber como é que era isso, como é que era aquilo. No século XIX, quando vai acontecer um outro processo imperialista, vamos assim dizer, neocolonial, vai chegar um momento que até esses habitantes diferentes serão trazidos, vão ser até momentos assim colocados em circo para o pessoal ver, para o pessoal apreciar aquilo que é diferente. Então, tudo que é desconhecido traz essa certa curiosidade entre os povos. Muito bem, naquela época, até por conta das histórias de Pinzon, Marco Polo, as pessoas tinham muito medo de navegar pelo chamado Mar Tenebroso, né? Eles acreditavam que haviam seres que devoravam os navegadores, sem contar que para eles a terra era como se fosse um pratinho, em que eu ia navegando, chegava no fim eu ia acabar caindo pro nada, porque eles não tinham a noção que a terra é redonda, tá? Então vamos conhecer um pouquinho mais. Monstros marinhos que eles conheciam, até coloquei para vocês um mapa da época que eles já desenhavam os monstros que poderiam ser encontrados. Kraken, Hidra, Leviatã, sereias que atraíam os navegadores e acabavam matando eles. Enfim, várias eram as histórias, as lendas. Inclusive, deixei um linkzinho, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias, ali nessa reportagem, nesse texto, fala sobre os monstros marinhos, os registros e mais populares da mitologia, tá? Vai tratar um pouquinho sobre isso, mas tem outras informações pela internet, outros sites. Só deixei uma dica para vocês. Voltando à questão, não eram apenas essas histórias horripilantes que acabavam se espalhando, que tomavam conta desse imaginário europeu,
Mas também outra história interessante que havia é a tal da história de que no Novo Mundo, num território desconhecido, eles iriam encontrar o paraíso terreno, semelhante ao Éden lá, onde Adão e Eva ficaram. E também tinha a história do Eldorado, que seria uma cidade toda feita de ouro. Segundo reza a lenda, então tinha uma lenda sobre a questão do Eldorado. Durante um ritual, um chefe indígena de uma religião da atual Colômbia teria se coberto de ouro e mergulhado para sempre em um lago. Seus súditos teriam então atirado objetos de ouro na água para louvá-lo. Ainda no final do século XVI, espanhóis e ingleses enviaram expedições à região em busca do lago e de uma suposta cidade que haveria em sua margem. Mas Eldorado nunca foi encontrado. Porém, é importante destacar que quando espanhóis chegam na América, astecas e incas tinham um grande arsenal de ouro, né? Que acabaram, assim, objetos que eles derreteram e transformaram em barras de ouro que foram levadas para a Espanha. Mas não necessariamente a cidade de Eldorado. Sobre a dificuldade nas viagens marítimas. Essas viagens demoravam muito, tá? Poderia ser dias ou meses. Não é que nem hoje que você pegou um avião, em horas você tá lá na Europa, ou até um dia. Isso demorava muito tempo. E isso, no caso deles, variava conforme as condições climáticas, tá? A tripulação contava com 12 a 120 marujos. A comida que eles levavam na viagem tinha uma espécie de uma ração, biscoito seco e duro, assim, pobríssima em nutrientes. A água que chegava a apodrecer na viagem, porque não tinha nenhum tratamento, né? Aí eles levavam o vinho para tomar, porque quanto mais velho, melhor ele fica. Carne seca, peixe, grãos, passas. Nada assim fresco, porque era perecível ali, poderia ser apodrecer no meio da viagem. Eles ficavam sem comida de uma vez, né? Não tinha comida suficiente para todos. Fora a situação de doenças. Tinham doenças que se espalhavam por vias aéreas, que é o caso da coqueluche, por parasitas, tifo. Por quê? Porque na época não tinha a questão de higiene. Lembrem-se que na época ainda nós temos a igreja que diz que não tome muitos banhos. O banho tira a tua proteção da pele. Seres, espíritos maus podem entrar em você. Você deve tomar 1 a 2 banhos no ano. Então pensem, essa questão de higiene não existia. Aí tinha a peste bubônica, a questão dos ratos que proliferavam-se no barco, até por causa dos grãos, sem contar que alguns viravam, como que eu posso dizer, comida para eles. Tinha a questão das doenças sexualmente transmissíveis e outras. Mas eu vou chamar a atenção para vocês de uma doença que era comum na época, escorbuto. Essa doença se dava pela falta de vitamina C, que gerava uma queda dos dentes. Pessoa sem dente ia enfraquecendo cada vez mais, morria, e o que eles faziam? Eles jogavam ao mar para evitar com que essa doença proliferasse, mas eles não entendiam que era a própria comida, a falta de nutrientes, de vitaminas que estava levando a essa doença. Tem várias outras informações. Na próxima aula, nós iremos prosseguir nossos estudos sobre as grandes navegações e vamos entender o porquê Portugal, esse país que está mais na pontinha da península, é que vai sair primeiro para as grandes navegações. Agora vocês vão para a atividade de hoje, que tem por objetivo revisar esse assunto e também fixar algumas informações utilizadas futuramente. Um abraço a todos, bons estudos, até a próxima e tchau!